Understand. Understand. Comecemos. A escolha de Israel, né? A escolha de Israel. Temos aí o monoteísmo. A gente viu que o povo hebreu, eles tinham um Deus único, né? Era o povo que acreditava no Deus único. Isso era muito importante, né? Era muito importante eles trazerem isso para nós até hoje, né? Muito forte para as nossas vidas. Nós devemos muito isso a eles. E agora, por que a escolha de Israel? Jesus ter vindo entre eles? Essa é a pergunta, né? Por que a escolha de Israel? Já que esse povo era bastante fechado e tinha uma dificuldade de relacionamento com outros daqueles que vieram de Capela e com os terrenos. Então, eles tinham essa dificuldade, eles só se relacionavam entre si. Então, por que Jesus veio aí, exatamente nesse ponto? E não numa que estava já, não nos arianos, por exemplo, que já estava desbravando, apesar de Jesus ter acreditado e impulsionado, tá dando muito apoio aos arianos, né, que iam se somar ao povo daqui. Mas por que ele veio no seio de um grupo fechado? Você já respondeu, né? São os doentes é que precisam de médico, né? De remédio. Então, eles não eram de Capela, esses de De Israel. Capela. Eram os mais renitentes, aqueles que, né, que mais revoltados, mais rebeldes, não? Eles tinham fé, né? Ah, por conta de acreditar no Deus único? Também. Eles tinham, apesar de serem fechados, eles já tinham o quê? Uma proximidade, mesmo que eles acreditassem que eles eram um povo escolhido por Deus, isso era muito forte entre eles. E certamente quando eles vieram para cá, eles tinham essa noção, né, que eram mais importantes. Tem grupos espíritas aqui que acham que são mais salvos, né? São espíritos que vão chegar na espiritualidade, que não vai ter nenhuma dificuldade. Tem religiões também que acreditam que eles são salvos, eles são os únicos. E acredito que os outros são perdidos. Então, É o existe esse segundo livro do orgulho. André Luiz que fala sobre isso. No missionário, Não, missionários não, o segundo é o missionário. Os é mensageiros. isso. É Os um que mensageiros. você chega na Mensageiros. colônia lá, o povo está tudo dormindo, É, uns gemem, isso. outros chovem, outros Exatamente. correm apavorados. Eu esqueço o nome desse livro, nunca lembro. Na verdade, isso sempre acontece, né? As câmaras de retificação são para Isso. os espíritos que dormem, acreditam, eles também, né, pelo erro, por doença, por vários motivos. Mas esse aí é um deles. Acreditar que vão morrer e vão ficar no juízo final e quando Esperando, eles ficam chegar, esperando esperando. Jesus voltar, né? Fica. É porque, na verdade, o espírito não morre, né? Então, quando você chega lá, você viu que não morreu. E aí ele vai dormir.
é o estado mental dele, né? Ele vai já com essa ideia, né? Agora, voltando aqui, a escolha de Israel, sendo um povo que veio de Capela, mas um povo fechado, eles tinham muitos valores para serem colocados. Então, Jesus viu que, apesar de toda a condição deles, oi, neném. Olá, nova participante. Então, viu que ali, entre esse povo, poderia brotar, né? Mesmo assim, porque no início até, quando Jesus veio, eles já esperavam Jesus, um rei, né? Alguém chegar e dizer que o povo de Israel era melhor, ele era o escolhido. Isso vinha com um glamour dos céus, um glamour de homenagens, de reconhecimento, né? E até hoje a gente tem aí espíritas, não espíritas, que acreditam que nós vamos ter um salvador, nós vamos ter alguém chegando, pinta um cavalo branco, não sei o que mais, e esperam que as coisas vão acontecer dessa forma. E que tudo vai ser resolvido numa varinha de condão. E não tem nada disso. Quem resolve os próprios problemas são as próprias pessoas, o próprio grupo. Se estão divididos, se estão em agrupamentos, isso vai ter que ser resolvido. A própria condição planetária dividida em grupos étnicos, né? Então, você vê países, estados, cidades, tudo é muito tribal ainda, né? Então, muito fechado. A humanidade ainda não se entende. Então, para chegar aí, é um longo caminho, um longo trajeto ainda para ser vencido, e vai ter muita dor ainda, vai ter muito sofrimento, né, em função disso, muito apego. Enquanto a humanidade estiver no apego, na falta do reconhecimento do outro, do irmão, pela caridade, pelo bem, nós vamos ter isso. Então, enquanto nós não vencermos isso, nós seremos iguaizinhos àqueles deportados. Egoístas, orgulhosos, fechados, então exigentes, moralistas. Nós vamos sendo assim ainda. Para vencer isso, vocês acham que tem muito tempo ainda? O Dá para tempo não acompanhar a existe. Terra? Não dá para acompanhar a evolução da Terra? Acho que a gente precisa parar com essa desculpa de tempo não existe. Eu Porque gosto de isso é falar isso, Carol, porque ele insistiu tanto nesse tempo não existe, que agora, sempre que ele fala em tempo, eu não resisto. Mas assim, acho que realmente o tempo não existe, mas existe um limite ali, né? De tolerância, A vida cobra, de né? espera, né? A gente não tem que ficar eternamente naquela mesma situação, maçando barro ali naquela mesma Nós coisa. estamos assim, Carol. A gente tá assim. Aí é tipo assim, oh, deu, chega. Vamos amassar barro em outro lugar, aqui não. Quem mais Eu aí? já estou ficando muito assim, não vou falar com medo, não, né? Porque senão, onde que está a nossa fé? Mas eu já fico pensando, né? Quando se ouve algumas palestras que os palestrantes dizem, não dá mais para esperar. Isso que está acontecendo, essa transição, isso aqui não é nem o início das coisas que vem por aí. Eu falo, nossa, Deus
me dê forças e equilíbrio e lembrança em todo momento que o espírito não morre, é só o corpo e que nós vamos vencer esses obstáculos. Eu fico pensando assim, eu estou pondo isso dentro de mim fervorosamente, porque se tanta coisa ruim que a gente está vendo é só o começo, né? Então... A gente está tendo muita caridade, né? Muito trabalho. E será que nós estamos fazendo direitinho o serviço de casa? Essa caridade está sendo bem conduzida? Ela é bastante para nos exalçar, nos colocar numa posição mais confortável, espiritualmente? O bem já nasceu, de fato, dentro de nós. Nós não estamos fazendo a caridade de forma errônea ou estamos fazendo de acordo? exercendo a compaixão, né? Porque o dar não é só enfiar a mão no bolso e dar o dinheiro, né? É a compaixão, de olhar para o lado e fazer, ver se você pode mudar alguma coisa. Você não vai viver a vida da pessoa, mas você mudar alguma coisa, um acolhimento, o que você pode ajudar a pessoa a resolver um problema, vamos supor, um problema legal, né, Carol? Problema de conseguir um direito à saúde, alguma coisa, tudo isso é caridade, só que isso é espontâneo em nós? Eu acho que ainda não, porque quando isso já foi espontâneo em nós, você não vai sentir isso como um dever, uma obrigação, né? Uma coisa natural que vem da gente. Então, isso ainda eu respondo por mim, né? Não posso responder por ninguém. Eu me sinto muito em dívida ainda, sabe? Em relação a isso. Isso ainda não há um esforço, há um pré-julgamento. Eu vou fazer isso, e isso eu não vou fazer por isso e por isso. Entendeu? Às vezes não, às vezes eu já vou e faço, não quero nem saber se vai, né? Mas isso aí ainda, eu acho que a gente não, eu mesmo podia fazer muito mais, e não estou fazendo. O Tem essa consciência. nosso envolvimento ainda é pequeno, então, perante o bem. Isso. Até dentro de casa, né? Principalmente dentro de casa, é mais fácil a gente dar um dinheiro para um mendigo na rua, dar uma cesta básica para alguém que está com fome. É mais fácil a gente fazer esse tipo de caridade do que a caridade de ter tolerância com as pessoas da nossa casa, né? As pessoas da nossa convivência, do nosso dia a dia. Essa, sim, é a caridade difícil, né? E a gente não consegue praticar. Essa é a verdadeira, né? A gente dá um surto, a gente dá uns gritos, né? Paga de doida com as pessoas de dentro de casa. Então, nós estamos... Pode falar, Amado. Agora ela secou aí. Eu acho que enquanto a gente estiver fazendo caldo, pensando em construir tijolinho para o céu, nós estamos ferrados. Mas o problema, Daniel, que eu vejo aqui dessa escolha de Israel, só voltando um pouquinho, e como é que eu vejo essa situação? E quando Jesus aceitou, ou convidou, não sei como é que foi, eu não participei da reunião, de repente ele convidou os capelinos para vir para cá. Eu imagino que já tinha um projeto, imagino não, tenho certeza que tinha realmente um projeto, e esse projeto foi executado ao longo do tempo. Ele mandou digamos assim, os profetas, os iniciados para os hindus, mandou para os egípcios, mandou para os chineses, ou seja, aonde tinha gente, espíritos em condições de assimilar os ensinamentos dele, ele mandou, e boa parte dessa turma, os egípcios, por exemplo, boa parte dos hindus, assimilaram, aceitaram e praticaram os ensinamentos e retornaram. E
Aí o que acontece? Faltando 1.800 anos, e ele via que o progresso estava deixando ainda a desejar, eu imagino o seguinte, falou, não, eu vou mandar um Abraão, porque a coisa não está caminhando conforme o programado, o necessário, aliás. Então, falou, ó, eu vou mandar um Abraão, ele vai instituir o monoteísmo e com a instituição do monoteísmo, eu não vou precisar encarnar na Terra. Eu acredito que essa era a expectativa dele, né? Porque os egípcios já tinham, grande parte deles já tinham retornado. Os hindus, boa parte também, apesar de que ficaram aí os arianos que foram para a Europa, continuaram resistentes. Então, aí com os hebreus, ele falou, eu vou mandar o Abraão, tal, vamos fazer com que eles ensinem, que eles já conheciam, eles já conheciam, né? Então, vamos ver que eles ensinem isso para o restante da humanidade, e aí eles conseguindo a divulgação, aí eu não vou precisar de encarnar na Terra. É essa a minha esperança, assim, digamos, né? Mas aí o que aconteceu? O Abraão veio, deu o seu exemplo, que realmente ele foi um exemplo de patriarca, mas, passados 1.800 anos, Jesus viu que o resultado tinha deixado muito a desejar. Ou seja, no meio dos hebreus, eles continuavam egoístas, continuavam orgulhosos e continuavam ainda muito classistas, ou seja, eles assimilaram os ensinamentos, mas não tiveram a preocupação de passar para frente. Então, aí como ele tinha dado, eu imagino que ele deve ter dado, ele falou, vamos dar uns 2.000 anos aí de prazo, se eles conseguirem, bom. Se não conseguir, eu vou. Aí ele veio, e por que ele veio junto aos hebreus? Porque realmente daquele grupo, das pessoas que realmente, onde ele plantou, porque ele plantou, os hebreus serviu de terreno para o plantio do monoteísmo. Ou seja, ele plantou, mas as sementes não foram adequadas. Então, o que ele fez? Falou, plantei, não deu, então eu vou ter que ir para, digamos assim, dar uma reforçada nos ensinamentos, ou seja, ensinar realmente o que a humanidade precisa fazer. Então, ele veio, e nesse meio, os hebreus, por que ele teve que vir no meio dos hebreus? Porque eles continuavam ainda esperando um Messias guerreiro, um Messias que fosse de novo tirá-lo das mãos dos escravizadores. Ou seja, veio Moisés, tirou da mão dos egípcios. Nesse meio tempo, teve o pessoal lá na Babilônia também, que eu não lembro quais são os detalhes, mas sempre vinha um guerreiro e os libertava da mão dos escravocratas, né? Então, aí quando os romanos escravizaram os hebreus, aí o que eles queriam? Opa, vamos esperar o Messias que venha nos libertar de novo, ou seja, e a gente continua fazendo as mesmas besteiras. Continuamos egoístas, orgulhosos, autoritários, considerando os donos da situação, os escolhidos de Deus, como se isso fosse um privilégio, ou seja, eles encararam isso como privilégio, não como obrigação, ou seja, que a partir do momento que eles foram escolhidos, o que Jesus esperava? Que eles realmente tivessem a humildade, puxa vida, ele veio entre nós é porque a gente precisa, não é porque a gente... É igual que acontece com os espíritas hoje.
A gente acha que nós somos privilegiados, mas não, na verdade, nós temos que ter humildade e reconhecer que somos necessitados e que precisamos de retribuir em forma de obras, e não de palavras, como a gente tem muito feito. Então, aí como eles esperavam um guerreiro que viesse libertá-los para salvar Israel do jugo romano, esse cara não veio. Ou seja, veio um cara humilde, filho de carpinteiro, e que queria, que queria não, que praticou o amor, praticou o perdão. Isso para os hebreus era um absurdo, porque você falar em perdão naquela época, para os hebreus, principalmente para os sacerdotes, isso para eles era um absurdo. Falar, eu, como raça superior, vou perdoar? Mas isso nunca vai acontecer comigo. E é o que aconteceu. Ou seja, Jesus, que era veio o Messias realmente mostrar que Deus é amor, não que Deus é um guerreiro que vai estar sempre dando a vitória para eles, a essa que foi a grande decepção deles, ou seja, eles continuam decepcionados até hoje. Ou seja, continuam esperando o Messias guerreiro que venha libertá-lo do jugo dos escravizadores. E ao invés deles de aceitarem a situação de necessitados e se humilhar perante Deus, perante os irmãos, ou seja, reconhecer que realmente nós somos necessitados e precisamos praticar a humildade, o amor, a gente continua esperando o Messias que seja aquele guerreiro, o libertador, através de armas. Então, eu acho que essa escolha de Israel foi justamente por isso, ou seja, Jesus plantou, esperava colher, não veio. A colheita que veio não é a que ele esperava. Então, em função disso, ele teve que vir. Agora, ele vinha onde? Ele tinha que vir onde as pessoas já conheciam o monoteísmo, já acreditavam realmente num Deus único. Então, a semente já estava plantada, mas como os resultados não estavam sendo suficientes, ele veio para dar o exemplo de como nós devemos fazer. A expectativa, qual que era a expectativa do Cristo, né, de Jesus? É que o povo hebreu, ou uma das raças, né, que vieram de lá, desse conta de passar sem precisar a vinda dele. Mas a vinda dele já era, de certa forma, programada, porque ele não vai ia programar, agora tem que ir emergencialmente, porque o povo não deu conta. Não. A expectativa do Cristo não era aquela que o hebreu não ia dar conta, e sim que pudesse dar conta. Então, como realmente eles não tiveram nas experiências o sucesso, aí foi o plano A. Não acho que nem é o plano B. O plano A é a vinda dele. Agora, o plano B era a não ter que vir. Por quê? Poderia ter um sucesso maior desses deportados, o que não aconteceu. Então, essa história toda da humanidade que nós vemos aí, da vinda com Cristo, do Evangelho, da equipe que estava envolvida, da escolha dos pescadores, dos homens mais simples, tudo isso aí já era uma programação efetiva. Agora, efetiva porque poderia mudar, ela era definitiva no caso de uma sequência de um projeto, de um plano. Quando você faz um plano, você elabora as possibilidades que vai ter que ser desenvolvida, todo um processo que vai ser desenvolvido. Então, como Jesus já conhecia intimamente as almas, porque Jesus também, como o Divino Pai, nos conhece, ele nos conhece a cada um de nós, porque sabe do plano, sabe do projeto que tem a Terra, dos habitantes que estão na Terra. Tanto é que as nossas
missões, as nossas tarefas, elas são concedidas mediante as nossas condições. Ah, não, Jesus não está me vendo. Claro que tem a clareza de todos nós. Quando não vem algo de responsabilidade maior, é porque você não está pronto. Chega na mão de uma pessoa simples, que não tem nada a ver, é porque ele está pronto, você não está. Mas por que veio para ele e não veio para mim? Né? Uma missão tinha que ser nesse chucrão. Aí chega um por último e já tem um melhor desempenho do que aquele que está sentado há 50 anos, 60 anos num banco ali. Entende? Então, por ordem devia ter sido eu, né? Aí a gente é realmente reivindicador, né? Com relação às atitudes divinas, às atitudes do Pai Maior. Mas não, a gente sabe que é por mérito. Então, Jesus conhece muito bem a humanidade desde Capela, desde o projeto de Capela, e não aqui. Então, ele já sabia que o homem podia sucumbir, que ele podia se enrolar pela ignorância, se enrolar nas conquistas do próprio espaço, do território, né? Então, isso realmente já era muito conhecido por Cristo, muito bem definido. E ele sempre manda os profetas, quando eles fazem alguma previsão catastrófica, alguma profecia assim que pode ocorrer, é justamente as profecias são feitas para que não aconteça, para que não se tornem realidade, né? Igual, por exemplo, que a gente está passando hoje. Cristo já tinha falado isso, que quando ele veio, ele mesmo disse que nós teríamos muito choro e ranger de dentes. Ou seja, quando ele diz isso, ou seja, na verdade, ele estava, na época, nos alertando, falou, ó, se vocês continuarem fazendo o que estão fazendo, vocês vão passar por muita dificuldade, muito choro e ranger de dentes. Ou seja, mais uma vez ele estava nos avisando, falou, muda, igual que João, o Batista fez, né? Solicitando e orientando que fizéssemos as nossas mudanças interiores, mas a gente sempre preocupado com o exterior, sempre preocupado com fazer aquilo que é fácil fazer, que são as mudanças exteriores. E quando Batista disse da necessidade de voltar para o interior, e o reino de Deus está próximo, ou seja, o reino de Deus está dentro de você mesmo, mas o que a gente fez? Como ele pregou o batismo, opa, vamos praticar o batismo que a gente está salvo. Ou seja, ao invés de fazer a mudança interior. Aí, então, porque todas as profecias, todos os ensinamentos, elas são ditas com bastante antecedência, justamente para que a gente tenha tempo de mudar as nossas... E você pode notar que vem no momento certo. Vem no momento certo. É matemático. É exato. A administração divina, a administração de Jesus é exata. Ela não foge ao projeto, ao programa. Nós é que fugimos dos projetos. Nós é que estamos sempre fugindo. Existe um preparo nosso para enfrentar essa mudança? Não. A gente tem uma máscara, nós temos um clichê, né, visual, só que de trás dos bastidores, da nossa apresentação como homem na Terra, como um participante da sociedade, nós temos uma realidade, gente, uma realidade profunda do que é a nossa alma, do que nós somos. Nós temos uma realidade. Quem eu sou, como eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. Então, existe uma realidade, existe uma máscara, que nós nos apresentamos na fotografia da sociedade. Mas o que realmente nós somos? Se for fazer um levantamento, uma
um relatório de toda a humanidade, nós ficamos abismados. Assim, ó, não pode passar ainda. Está muito distante, ainda falta bastante reflexão, falta ainda bastante mudança para que enfrente um mundo novo. Por enquanto, nós estamos funcionando no mundo velho. Ainda nós estamos funcionando com roupagem nova, mas no mundo velho. A caridade começa... Fariseu? Fariseus? Ainda somos muitos fariseus. Infelizmente, eu não estou negativista, eu estou realista do que nós somos. Daniel, eu não vejo assim a situação de enfrentar. Na verdade, o que nós temos é que construir. Ou seja, nós estamos construindo o nosso amanhã, ou seja, o nosso amanhã é consequência do que eu estou fazendo hoje. O que ele espera da gente? Que a gente construa um amanhã melhor, ou seja, então, cada um de nós, eu acho que não é questão da gente estar enfrentando as situações, eu acho que o que eu estou fazendo hoje, eu tenho que colher amanhã. Então, se eu estou plantando sementes ruins, sementes que vão continuar sendo propícias para um meio de provas e expiação, ou seja, não tem como eu colher o fruto dessa semente num mundo de regeneração. Então, se eu plantar hoje sementes adequadas a um mundo feliz, eu vou colher, eu vou ter que ir para um mundo feliz para colher. O problema maior, Amaro, é o plantio que não está sendo feito. Não, é o que eu estou plantando hoje, eu vou ter que colher. Então, como é que eu vou colher uma semente do mal no meio onde já prevalece o bem? Então, não tem jeito. Eu tenho que ir para onde prevalece o mal para colher as sementes do mal. Você vê um quadro, Amaro, Simples triste. assim. Você vê um quadro das nossas instituições, elas não estão adequadas para trabalhar para o bem comum, de certa forma. Nós estamos tendo uma instituição para nosso prazer, para as nossas alegrias, para ter um local para refletir somente, mas o local que deve ser as instituições é para exatamente abranger uma sociedade, para atingir uma sociedade. Claro, nós somos ali adeptos, temos também recebido muito e é para o nosso ser, sim, é o nosso preparo, os nossos estudos. É bom, mas assim, se a gente tiver fazendo isso e mais algo por uma sociedade, nos institucionalizando melhor para uma sociedade, nós teremos melhores condições para enfrentarmos um mundo melhor. Porque o mundo melhor só ficam as que são melhores. Nós não vamos ter um acolhimento, uma regeneração de almas que não querem, e almas que não acordaram. Então, esse acordar, eu posso até ser bonzinho aparentemente, estou bem comportado numa sociedade, eu estou mostrando o que eu sou, bem comportado, pago direito às minhas contas, procuro desempenhar, já é um papel importante social, mas por trás do meu bastidor, o que está acontecendo ainda? Qual que é a minha mudança interior, né? Qual que é a minha atitude que eu estou tomando? Então, talvez isso aí foram um problema dos hebreus. Ter fé, crer num Deus único, acreditar nos espíritos, na espiritualidade, mas não ter a mobilidade do amor. Então, podemos estar funcionando, né, com o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Isso é perigoso, né? Então, mas sabe, Deus não nos deixa
nós temos os espíritos, que mesmo assim não desistem de nós. Eles, quando nos olham, não se desesperam, porque sabem que as nossas condições são essas, né? Então, algum de nós, quando parte, quando realmente chega na espiritualidade, olha para nós e começa a ver a realidade, assim, não desespera mais, porque uma pessoa que já conhecia aqui, um jeito que a gente levava a vida, de lá ele vai ter outra visão sobre nós. Então, não adianta eu achar que alguém partiu e que esse vai me salvar agora daqui para frente, me olhando, que é o meu anjo da guarda, por exemplo, ele é bem paciencioso. Ele tem uma paciência do Jó, porque esperar com que as minhas atitudes floresçam. Mas nem sempre isso acontece. Eu estou sempre repetindo e eles não desesperam porque eu estou fazendo errado de novo. Uma mãe com um filho deixou o filho na terra desesperada aqui, mas quando ela chega lá, ela vê que realmente o filho precisa passar por situações de aprendizado e aí ela começa a ter outra visão da vida do outro lado de lá, no lado verdadeiro. Saber que aqui é só uma escola, um local de experiência, então ele compreende, por isso que os nossos que já foram não se desesperaram por nós, trazendo cartas, trazendo informações. A gente sempre espera que o espírito iluminado venha e fale para nós como que nós estamos. Mas nós estamos bem, então por isso eles compreendem a minha resistência sobre o orgulho e o egoísmo. Vamos ler o texto, né? Eu acho que nós estamos num grupo que eu acho muito válido, de reflexões, né? Igual isso que você falou das instituições, não vou só colocar a casa espírita, não, mas é um manancial, uma oportunidade que nós temos de aprender e colocar em prática. O espaço é para isso, no que concerne a abranger isso para um número maior, para uma sociedade, né? E também para o nosso crescimento interior, né? Eu estou fazendo mesmo tudo aquilo que eu posso, né? Como diz o Chico Xavier, que cada um faça o melhor que puder. Olha para você ver, a tolerância, o respeito ao tempo de cada um, o melhor que puder. Então, esse melhor que puder é você que sabe. Ele não vai dar receita, é nosso, né? E o ler, né? Eu estava até pensando nesse estudo, né? Do A Caminho da Luz, o quão ele é profundo. Bota a gente para pensar, não é só a parte histórica, né? É muito menos a parte histórica. A Flávia, e você também falou, o dia que eu estava questionando que eu não sei nada de história e tal, de geografia, babá. Ela falou assim, o que importa é a mensagem. E aí eu já comecei a refletir sobre isso. E o nosso grupo está atendendo justamente isso, a mensagem, né? Nosso Exatamente. crescimento. Aí que a Obrigada gente pela cresce, né? oportunidade. E quem que vai ler? Eu não posso ler porque eu estou sem apostila. Se vocês não importar com barulho de criança conversando no fundo, eu posso ler. Pode ler aí. A escolha de Israel. No reino de Israel sucederam-se as tribos e os enviados do Senhor. Todos os seus caminhos no mundo estão cheios de vozes proféticas e consoladoras acerca daquele que ao mundo viria para ser glorificado como o Cordeiro de Deus. A cada século renovam-se as profecias e cada templo espera a palavra de ordem dos céus, através do Salvador do mundo. Os doutores da lei no templo de Jerusalém confabulam respeitosos sobre o divino missionário. Na sua vaidade orgulhosa, esperavam-no no seu carro vitorioso para proclamar a todas as gentes a superioridade de Israel e operar todos os milagres e prodígios.
E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigissem um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Tá claro, né? Veio no seio desse povo justamente porque eles precisavam, mais precisavam. E era justo que eles poderiam dar muito mais do que os outros, porque já tinham uma ligação mais próxima a Deus. Então, eu poderia dar uma resposta mais imediata. Mas isso não aconteceu muito, né? Não aconteceu, de fato. Eles próprios, entre si, desconfiaram da vinda do Cristo. Esperavam um rei, né? Tanto a nível de sacerdotes, quanto a nível daqueles doutores, né? Eles esperavam que isso fosse diferente. Pintavam uma chegada do Cordeiro diferente, de alguém que pudesse anunciar a importância deles. O fato que, curioso aqui, por que se esperava um cordeiro? Qual que é o entendimento disso? O que a gente poderia entender por ser um cordeiro? É por causa do bichinho? É um bode expiatório? A gente tem essa expressão bode expiatório, né? Que o cordeiro é um bode. O Nordeste está bem, então, hein? Muito bode. Na verdade, o cordeiro ele é um filhote da ovelha, né? Ele é manso, ele é pacífico, o bode é cabeçudo, é briguento, né? Manda a cabeça nas coisas. O cordeiro não, ele é pacífico, ele é calmo, Pacífico, calmo, assim, né? é diferente da gente, né? Mas era o bicho que era muito sacrificado, né? O cordeiro, né? É porque todo mundo depositava nele ali os erros. Então, de certa forma, era um ritual da época. Hoje, tem algum ritual que a gente faz normalmente na nossa vida, assim? Quase tudo. Na realidade, a gente está tentando mudar os hábitos, os rituais, né? Vamos falar dos espíritas, a gente peca a semana inteira e no final de semana, ou algum dia durante a semana, faz o culto do Evangelho no lar. E vai no centro um dia por semana. E vai no centro tomar o passe na segunda-feira. Passa o final de semana, ó, pegando fogo. E vai na segunda-feira tomar passe para descarregar. Quantos Então, vão lá só para tomar o passe, né? Ah, só para tomar o passe, ou então só para pegar a aguinha fluidificada. a gente está cheio de manias, né? Cheio de rituais, cheio de... E a gente acha que não é, né? A gente acha que está tudo normal. A gente está numa normose. Normose é aquilo que você já tem hábito de fazer, e aí ficou sendo aquilo certo. Então, você faz só aquilo ali, como certo. E, em Vou falar de verdade... mim, queima incenso para poder espantar energia ruim. tomar passe, não, tomar o passe, né? Mas eu já acho que é um bom caminho esse que a gente tá fazendo, porque você imagina se a gente fizesse as bobagens que a gente faz
continuasse fazendo e não procurasse, pelo menos, algo para aliviar. O que acontece hoje com grande parte da sociedade, que fazem, aprontam à vontade, e Deus nem existe na cabeça de grande parte dessa nossa sociedade. Então, eu acho que se a gente tivesse a maioria da sociedade já pensando, puxa vida, eu estou fazendo bobagem, mas deixa eu voltar para o meu centro espírita, onde eu possa tomar um passe, e que isso vai me ajudar na labuta do dia a dia, eu acho que isso já seria quase que o início de regeneração da nossa humanidade. Eu acho que o grande problema é que a gente tem muita gente ainda fazendo as bobagens que a gente faz, mas continua fazendo sem que a consciência nem se toque. Ou seja, eu sou assim, vou continuar assim, e o resto que se exploda. Ou seja, deixa eu atender as minhas necessidades materiais hoje, que depois que eu morrer não vai acontecer nada mesmo. Então, isso que eu acho que é o grande problema. Hoje, por exemplo, qualquer um de nós que estamos aqui, se a gente morrer com a consciência pesada, a gente sabe que a gente vai cobrar daquilo que a gente deveria ter feito e não fez. Agora, a gente já tem consciência antes de morrer. Eu acho que o problema maior é daqueles que não têm essa consciência, ou seja, continuam fazendo bobagens e acham que morreu, acabou. Esse que eu acho que é a grande surpresa que essas pessoas vão ter. Nós, pelo menos, não vamos ficar surpresos. Estou fazendo bobagem, então sei que vou pagar, eu vou colher o que eu estou plantando. Então, ou seja, pode até ficar surpreso, mas é por inocência, né? Porque se a gente, ao desencarnar, achar que vai ter Jesus nos recepcionando, aí nós somos realmente pior do que os fariseus, né? Porque aí a gente está dando uma de Joãozinho sem braço e achar que Deus não está vendo o que a gente está fazendo. Então, mas eu acho que pelo menos a gente já está no... Eu acho que o fato de tomar o passe, de ajudar a fazer um caldo, de ajudar numa sopa, de distribuir umas cestas, seja, pelo menos a gente já está assim mais com a consciência, pelo menos já ciente de que precisamos fazer. Pode até estar fazendo ainda interessado em Não, receber Amaro, mas alguma deixa eu te coisa. falar, eu não estou falando, quando eu falei isso, de repetir atos, é aquele que vai ali, quando está em dificuldade, né, o bicho está pegando, vai lá, ouve e vai embora, às vezes nem volta mais, só vai no momento difícil. Não é esses que estão tentando, porque o caminho é esse dos que estão tentando, né? Olha, o Porque... mesmo risco, por exemplo, o fanatismo, ele é tão ruim, ele é tão ruim quanto aquele que não crê em nada. Ele é tão ruim quanto aquele que não crê. Então, a gente achar que porque nós estamos amparados é um grande engano. Se nós não tivermos realmente mudando, nós podemos estar numa anestesia profunda, que isso pode durar, como hoje até dura para os israelitas. Até hoje não tiveram a mudança do pensamento. Então, nós podemos atravessar milênios com o centro espírita da forma que está, por exemplo. A gente pode deixar isso acontecer, se arrastar por nosso próprio orgulho. Qual que seria, então, melhor? É aquele que está lá todo dia fazendo esse papel e orgulhoso, ou aquele que está lá fora dando um bom dia para um, para outro, respeitando o próximo e falando uma palavra cordial, desejando o bem? Qual que seria melhor? Entende? Eu estou olhando a ordem de peso. Então, a sociedade ela tem um esquema também para salvar aqueles que não estão dentro de um grupo
a sociedade ela oferece no ramo da ciência a oportunidade de uma evolução esplêndida daqueles que lá estão e nem vão a uma igreja, a um centro, não frequenta, mas são almas que pensam numa sociedade, almas que pensam no próximo, alma que pensa no bem comum, talvez estejam melhores. Então, eu não estou dizendo que estar dentro da doutrina espírita esteja um caminho errado, de forma alguma, é o caminho certo. Mas a gente pode estar matando, né, os cordeiros ainda, sacrificando os cordeiros pelo nosso orgulho. O que adianta eu estar participando de uma atividade cobrando do lado uma atitude do outro? Entende? Então, eu estou fiscalizando o que o outro está fazendo e dizendo um não rude para o outro, não compreendendo o outro, isso não há fraternidade. Então, não é porque nós estamos num cenário cristão que a gente esteja bem. É isso que eu estou levantando para ser refletido. Então, é um caminho? É um caminho, mas você não pode esticar muito esse caminho na ignorância de fato, ou seja, no orgulho da fé. Você precisa começar realmente a ser racional na fé. Se a doutrina convida você para uma fé raciocinada e você usa desse raciocínio para te convencer que você é melhor, é melhor você estar na fé irracional, conduzida na simpatia, no amor, na crença, no respeito do outro lá fora, acreditando na vida, acreditando no potencial do outro, acreditando nas pessoas. Então, talvez seja melhor a escola para você do que fortalecer o seu orgulho, enaltecer seu orgulho. Eu tenho esse poder, né? E não ter nada. E leia o livro Voltei, né? Que lá está muito claro a participação de um ex-diretor de movimento espírita, né? A dificuldade que ele teve. Não é porque vem Bezerra de Menezes que eu estou bem. Eu encontrei com Bezerra me auxiliando. Não significa que eu estou bem. Eu posso estar sendo assistido. Eu estou bem com Jesus, Jesus está me assistindo, mas não estou bem. Todos estamos sendo assistidos por Jesus igualmente. Estou bem perdido, né? A ponto de Jesus ter que vir me ajudar, estou bem perdido. Isso. Envia emissário, envia anjo da guarda, espíritos protetores. Nós somos cheios de espíritos protetores, mas nós não estamos bem, é isso que eu estou falando. Tá certo, Amara, a sua consideração em dizer que é melhor estar fazendo isso do que outra coisa. Que aí, pelo menos, a gente está tendo uma oportunidade de refletir, de melhorar, mas não significa que a gente está fazendo o dever de casa, né? Então, como sustentar uma sociedade como o Reino de Israel vive até hoje. Esse pessoal, esse povo que está lá, né, colocando até bomba pelo fanatismo no próprio corpo, para acabar com a outra raça, com a explosão de si mesmo. Então, tem coisas erradas por aí, né? Qual tempo já? Eu acho importante a gente... Já deu tempo? Eu acho importante a gente refletir, mas assim, a gente está aí nessa luta interna, né? E eu acho que a evolução é individual, né? Acho não, né? A evolução é individual. A gente como humanidade, mas a gente individualmente. Aí é só o exemplo do Amaro, né? Hoje ele falou assim, não, a gente já está melhor. Tem dia que ele acaba com a gente, fala que nós somos os piores dos piores. Então, assim, é uma questão que eu acho que cada um de nós vive isso, né? Tem dia que a gente acha, eu estou no caminho, tem dia que a gente olha e fala assim, nossa senhora, eu estou longe, né? Tem que ter mais... eu acho que parte por aí, da reflexão interna, sabe? E eu acho que esse que é o, pelo menos, que a gente está um pouquinho melhor. A gente ainda não tapa os olhos, sabe? Com a peneira, assim, a gente está
tá sempre em constante reflexão. Eu acho que isso que é importante, porque a gente é muito orgulhoso ainda. Em todos os sentidos. A gente acha que não, a gente vai tentando, se engana, fingindo que não, mas nós somos muito orgulhosos, né? Assim, em coisas simples. A gente falou de tempo, 2000 anos, parece muito tempo, mas para a criação de Deus, é nada, é um instante, 2000 anos, né? Assim, a paciência com a gente. E eu lembrei hoje, assim, no estudo passado que eu faço, depois desse estudo aqui, a gente leu sobre de Emmanuel, no livro Pão Nosso, uma só criação. Não, uma só criação não, um só Deus. Eu acho que o título dele é só um só Deus. E aí, o tempo todo, eu ficava assim, e uma só criação. Eu estava vivendo um luto aí por um bichinho de estimação, agora 2 bichinhos de estimação, e às vezes eu ficava assim, nossa, gente, mas é um animalzinho, por que eu estou tão sensibilizada assim? E aí, todo quando a gente estuda um só Deus, uma só criação, uma só criação. A gente acha que é tão melhor que o outro, que a gente vai no centro espírita, a gente acha tão melhor do que o outro. É nada. 2000 anos é tão pouco tempo, a criação toda é única. A gente não está para os animais como os animais estão para a gente como a gente está para os anjos. Então, Deus nem iria olhar para a gente. Por que a gente tem, sabe, assim, a gente se acha tão melhor individualmente e com... Não, nesse tempo... Flávia, você sabe onde é que nós descobrimos que somos orgulhosos? São nas coisas mínimas. A gente descobre são nas coisas mínimas. Não vou esperar um momento grande, social, para mostrar que eu sou orgulhoso. Não, você vai descobrir que ser orgulhoso são nas coisas mínimas do dia a dia. Uma resposta que você dá, até uma avaliação que você faz mentalmente, porque isso não aparece para as pessoas, mas aparece para você. Então, aí você vê se você está sendo orgulhoso. Em um pensamento que a gente tem, que às vezes a gente esconde todo mundo, mas lá no íntimo a gente sabe o que a gente pensou. Lá no fundo, você está vendo que você é orgulhoso, que você é egoísta. Sabe uma forma assim, bem simples de saber se você se você apresenta uma determinada vício? Imperfeição. Enquanto a gente estiver usando a gente e nós. Ou seja, nós somos orgulhosos. É porque, ou seja, ao invés de eu usar eu sou orgulhoso, eu sou racista, eu sou aquilo, então, enquanto você inclui todo mundo. Nós estivermos incluindo todo mundo, é porque a gente está no mesmo saco. Então, porque a partir do momento que eu me senti menos orgulhoso, eu falo, opa, ou então que eu sou mais orgulhoso, eu falo, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque quando a gente usa o nós, é tão natural assim, puxa vida. E você vê, o que a gente tem um hábito de fazer é citar como exemplo de ato indevido quando você está dirigindo e alguém buzina, você faz um sinal. Por quê? Porque todo mundo faz isso. Você fica escandalizado. Não faço mais, não. Às vezes até dá vontade de fazer, mas não faz, mas fica escandalizado. Você pensou, né, Mário? Já pensou, já está errado. Não, mas é muito só de feio. ter pensado, viu, Leila? Só de ter pensado. Você não precisa nem fazer, Leila. Só de você ter pensado, já foi. Eu não penso isso, não. Amaro, eu comecei... Você tá bom? Eu comecei... Amém. Eu comecei como exercício. No início, eu ficava nervoso, desbravava. Depois, eu comecei a chamar assim, bênção! Mas eu fazia aquela bênção com aquela energia pesada, sabe? Aquela raiva. Mas foi um processo. Até o dia, cara, que eu consegui emanar uma energia de tolerância. Mas demorou, cara. Foi anos, tá? Até o ponto, agora eu estou no ponto assim, de quando eu vejo alguém aprontando algo na rua, ou se não, demorando 3 minutos para fazer uma baliza, eu já transformo assim numa outra visão. Eu falo, essa pessoa é uma guerreira. Porque ela não sabe dirigir, mas ela está aqui.
Ela está se superando. Então, processo, Tá me cara. Você tem que se atrapalhando, né? esforçar, é um exercício. Eu ainda vou entrar na autoescola ainda, vou aprender a dirigir e quero estar na frente do Guilherme. Guerreira! O doutor É Elias só a gente Barbosa, lembrar que a gente também tá sujeito a fazer essas cagadas, né, no trânsito. na hora. Esses Sim. dias para trás eu dei ré num carro parado e depois, tipo assim, 2 dias depois eu dei ré numa moto parada. Então, quer dizer, a gente também está sujeito a fazer essas pequenas, né, coisinhas erradas. Eu lembro, o doutor Elias Barbosa veio fazer uma palestra aqui em Uberlândia, eu era um menino ainda. Aí ele, na palestra dele, ele falou, não, saí, ele falava desse jeito, eu saí da reunião mediúnica e saindo lá, não é que um sujeito me atravessou, eu fiquei muito nervoso. E é aquele que fazia a revisão dos livros do Chico Xavier, né? Eu falei, nossa senhora, então é feio mesmo. O sujeito me atravessou, eu fiquei com raiva, eu dei uma resposta para ele. Então, é normal, né? A gente ainda está carregando esses impulsos internos, né? Mas a gente tem que realmente lutar contra eles, porque isso está colocando a gente lá no banco de trás. Lá no banco de trás. Pois é, eu posso colocar o link de uma palestra do Haroldo Dutra, Quem Eu Sou, e aí para quem tiver interesse em assistir? Pode. Então tá. Gente, então o nosso tempo foi aí, né? Semana que vem, estamos aí, compreensão do judaísmo. Tá? E muito obrigado. Guilherme, eu não falei bom dia, né, para você. Né? Eu cheguei depois, mas foi um prazer estar com vocês. Então tá, gente. Boa semana para vocês. Obrigada. Congele os caldos. Quem não comprou caldo, quem não comprou caldo, tem caldo lá para vender durante a semana para congelar. Viu, gente? Eu vou querer, Nossa, porque eu que vivo morrendo de delícia vontade esse de comer esse caldo. Delícia. Tchau, tchau, gente. Bom domingo aí para todo mundo. Fique Bom com Deus, domingo, um gente. abraço. Obrigado, hein? Um abraço. Obrigada a vocês. Tchau.